Boa noite a todos, todas e todos vocês. É um prazer muito bom, um prazer imenso estar aqui. Gente, a cada dia esse grupinho está aumentando, né? A gente começou com um grupo pequenininho e aí todo encontro tem mais uma cabecinha nova. Tá aqui a Elaine hoje junto nos prestigiando, né? Marcelo Vieira não pôde estar no outro evento. Sérgio, tu estava no evento anterior? Não, né? Ah, então, Sérgio que está aqui com a gente também. Rapaz, eu tenho a impressão que já te conheço já de vários outros carnavais. Isso é bom, né? Isso é Que muito bom. maravilha, isso é bom, isso é Isso é bom. ótimo. Tá aqui o Oswaldo que tá. O Oswaldo tá guerreiro comigo. 7 horas da manhã tá ligado no Instagram e termina, né? A gente inicia o dia juntos e termina o dia juntos. Joana, que tá sempre me seguindo. Eu tenho um prazer imenso de ter a Joana como minha companhia, né? A Ébana também me acompanhando, Jefferson, Maria das Graças, Soraya, quer dizer, tá uma galera boa, fora os outros que estão no grupo que não podem estar aqui presentes, mas que assistem depois. Vocês podem mandar isso para os amigos, pode mandar para todo mundo, gente. Eu não tenho essa coisa de prender conhecimento, cobrar valor mensal de taxa, nada disso não. Isso aí vocês fiquem à vontade para espalhar. Conhecimento só vale a pena quando é semeado no ar, igual semente, né? Joga essa semente, deixa ver o que acontece. Deixa ver o estrago que vai causar por aí. Lucas, a gente falou no primeiro evento nosso sobre o Evangelho Lucano, porque que a gente escolheu Lucas, a coisa toda. No evento passado, a gente falou de Lucas do capítulo 1 até o versículo 38. Hoje, vamos tentar chegar até o versículo 80, para ver se a gente acaba, né, com o capítulo 1 de Lucas. Tentar que eu digo porque as elucubrações são muito ricas, as trocas são prazerosíssimas, né? E a gente vai lidando com isso, que é o texto, né? E o texto, a gramática, a linguagem, ela é viva, né? Ou seja, ela produz significantes. A gente vai deslizando nesses significantes, vai produzindo outros significantes, e isso se torna uma coisa muito rica. A linguagem é rica, né? O Lacan dizia assim: a letra mata, né? Quando diz assim, mas o espírito vivifica. Aí Lacan diz assim: e não vive sem a letra. Eu gosto dessa passagem que o Lacan acrescenta. Quando Paulo diz a letra mata, mas o espírito vivifica, Lacan diz, mas o espírito sem o corpo, que a letra não vive. Então, a letra é importantíssimo. Agora, a letra com esse significado. É o que a gente está. É o que eu estou tentando fazer. Mostrar que há outras formas de se ler o Evangelho. O problema não é a leitura, são os óculos. Se o óculos é fundamentalista, se o óculos é conservador, a leitura sempre vai ser uma leitura de mãos dadas com o racismo, com o patriarcado. Né? Agora mesmo eu acabei de fazer um áudio que eu espalhei aí, falando sobre a cultura do estupro. Né? Infelizmente, a gente ainda está no mês de janeiro e a gente já tem o caso do Daniel Alves, né? Um jogador com uma questão de estupro. E ontem, se eu não me engano, uma estudante de jornalismo foi estuprada dentro da Universidade Federal do Piauí. Sabe? Dentro da Universidade Federal, gente. No DCE, Elaine, tu tem noção? Dentro do DCE, dentro de um espaço que deveria servir como espaço de acolhimento aos estudantes. No entanto, ela é estuprada. E uma coisa que me chamou a atenção, tanto no caso do Daniel Alves quanto nesse estuprador lá do Piauí, é que ambos os algozes se defendem dizendo que foi uma relação sexual consentida. Entende? E aí a própria lei tem dificuldade de entender o estupro, porque coloca estupro como relação sexual não consentida, quando o estupro nem é relação sexual. Tem nada de sexual no estupro, é uma relação de poder. Né? E aí eu falo nesse áudio como isso foi sendo construído. Não dá para se pensar o estupro dentro de uma cultura patriarcal se a gente não compreender que o patriarcado tem uma base judaico-cristã. E que tudo isso é construído ao longo dos séculos. Né? No momento em que a igreja, lá na Idade Média, no momento em que Santo Agostinho, lá no terceiro século, já começa a colocar o desejo como algo da ordem do pecado, já começa a subestimar, subalternizar os corpos femininos. Quando você tem Anselmo de Cantuária, diversos outros homens que são os pais da igreja, definindo o corpo feminino como aqueles que são os vasos de Satanás, para os vasos de Satanás, para tornar impuro os homens que são, por sua natureza pura, a gente já vê que a base do estupro está aí. Então a gente precisa, se nós queremos um país melhor, nós precisamos também trabalhar a base do nosso país. A base do nosso país é o quê? Uma base cristã.
Então precisamos, né, trabalhar uma outra forma de relacionamento com Deus que não perpasse pela violência, que não perpasse pela subalternização dos corpos, que não coloque os corpos desobedientes das normas de gênero e os corpos femininos em estereótipos. Em estereótipos, né, que aí jogam como instrumento de Satanás desde o Éden. Desde o Éden. Né? A causa da ruína do homem, quer dizer, que naturaliza o comportamento humano. Naturaliza. São Jerônimo dizia que as mulheres deveriam, de vez em quando, o marido, de vez em quando, deveria dar uma surra na mulher. Está lá, os pais da igreja dizendo isso. De vez em quando era bom o marido dar uma surra na mulher para que ela compreendesse que ele é o cabeça. Então, era uma surra pedagógica. Tem noção, Elaine, da surra pedagógica? É isso. Então, assim, de que adianta, gente, trabalhar, né? Quem são esses homens, Sérgio? São os pais da igreja. São aqueles que escreveram a teologia, são aqueles que escreveram o pilar, a base do pensamento cristão. Então, se nós queremos uma justiça social, se nós queremos uma sociedade igualitária, se nós queremos que os gêneros se encontrem dentro de um espaço igualitário, precisamos também repensar a própria religião judaica cristã. E como é que a gente faz isso? Mudando as estruturas. E qual a estrutura é? A estrutura teológica. Então a gente precisa fazer uma nova releitura do evangelho, né? Que é a base do cristianismo, é o evangelho. Precisamos fazer naquilo que o evangelho propõe. E o que o evangelho propõe? Boas novas. É isso que o evangelho propõe. Que haja uma novidade, que haja alguma coisa. Boas novas é dizer assim, olha, isso não estava antes. Está agora, a partir de agora. Então, o que não estava antes de Jesus? A igualdade dos gêneros. O que está agora a partir de Jesus? Olha, Lucas pega as mulheres e coloca as mulheres no protagonismo do evangelho de Cristo. Lucas pega as mulheres e diz, olha, as mulheres, elas são protagonistas dentro da missão de Jesus. O que Lucas está promovendo é um pouco de igualdade de gênero. É um pouco de igualdade de gênero, né? Se Lucas, ao mesmo tempo que você tem, eu disse isso da outra vez, ao mesmo tempo que você tem um homem que planta o grão de mostarda, você tem uma mulher que esconde um pouco de fermento na massa. Entende? No mesmo momento que você tem um homem que sai à procura da ovelha perdida, você tem a mulher que também está à procura da dracma perdida. Então, Lucas está ali promovendo essa igualdade. Mas por que ele está fazendo isso? Como eu disse para vocês, existe uma intenção no texto. Qual é a intenção do texto de Lucas? Do Evangelho de Lucas? É que, normalmente, as mulheres ficavam à margem da história. Elas nem eram mencionadas. Quando você vai para Mateus, está lá a genealogia. Como é que Mateus começa? Né? Homens que geram homens. Cadê as mulheres dessa lista? Não tem. São Abraão, Isaac gera Jacó e por aí vai. Os evangelhos omitem a presença da mulher. Lucas não. Lucas faz uma lista de discípulos masculinos e uma lista de discípulos femininas. Uma lista de mulheres, nominal. Dá nome. Né? Quando você dá nome, Lacan diz que o nome mata coisa. Então, olha, Lacan e Lucas, olha o ato falha aí. Se Lucas dá o nome, Lucas está reafirmando o protagonismo dessas mulheres dentro do reino de Deus, a ponto de serem mulheres que não só seguiam a Jesus, Marcelo, como sustentavam. Sabe, tu tem noção que você tem? Gente, isso aqui é uma revolução, porque é o primeiro rabinato na história judaica sustentado por mulheres. Entende? Não é à toa que um homem chega para Jesus e diz, Rabi, eu sei que tu és mestre. Nicodemo chega para Jesus e fala, Rabi, eu sei que tu és mestre e tu és um mestre diferenciado, tu és um mestre vindo de Deus por causa das coisas que tu fazes. Sabe que Jesus vira para ele e diz, disseste bem, porque realmente eu sou. Eu sou mestre. Eu sou mestre. Nicodemos, ele alcança a graça em Cristo porque ele reconhece em Cristo aquilo que os outros negavam. E Nicodemos não era um cara qualquer. Nicodemos era um fariseu. Era alguém que pertencia a um grupo religioso extremamente conservador.
mas que observa em Jesus não a fala do rabino, mas o ato do rabino. Ele fala, eu sei que tu és mestre por causa das coisas que você faz. Olha o que Nicodemos diz, não são as coisas que você fala, são as coisas que você faz. O que implica que cristianismo é ato. Cristianismo é ato, gente. Cristianismo é as coisas que a gente faz e não as coisas que a gente fala. Marcelo, meu amigo, eu tenho recebido no meu consultório de um tempo para cá, do ano passado para cá, eu recebi um grupo, um número imenso de pessoas vindo de uma determinada segmento religioso, de um pastor que até então tinha uma postura extremamente moral e de repente se descobre uma série de questões que envolve sexualidade, filhos da igreja que pertenciam a ele, com outras mulheres e todo mundo silenciado, e as pessoas estão agora desbussoladas. Porque a fala do sujeito era uma, e agora quando vai para o ato é outro. Isso tira o sujeito do eixo. Isso tira o sujeito de um lugar, né, de idealização, porque infelizmente é isso que você tem dentro do meio religioso, um lugar de idealização. Nós idealizamos o outro como, sabe, como alguém diferenciado porque fala bonito. O Rubem Alves dizia muito sobre isso. Rubem Alves dizia que um bom líder não é aquele que fala bonito, mas aquele que escuta bonito. Tanto que ele dizia que duas coisas precisavam mudar no Brasil. Primeiro, a Escola Superior de Guerra. Olha o que tem de pastores que eu conheço que fez o curso da Escola Superior de Guerra, o Rubem Alves dizia assim, é preciso que houvesse uma Escola Superior da Paz. Eu não tenho a menor noção, eu não tenho o menor, sabe, eu não consigo entender na minha cabeça. Na época que eu fui pastor presbiteriano, eu fui convidado para fazer o curso da Escola Superior de Guerra. Dizia que isso era importante demais. Para quem não conhece, dá uma pesquisada no Google aí que você sabe o que é a Escola Superior de Guerra, né? É uma escola criada por um grupo de pessoas que pertencem ao Exército, né? Mas que tem entre elas também a questão cristã e a questão da maçonaria. Então as três coisas estão ligadas: maçonaria, cristianismo e exército. Então as pessoas que falam de Escola Superior de Guerra recebem uma insígnia, é visto de forma diferente. É tipo um cidadão de bem, entendeu? Moral, um cidadão assim que todo mundo olha e fala, olha, é esse. E aí é que é o problema, que, por exemplo, o estuprador ele é um cidadão moral por excelência. Não é à toa que quase todos os estupradores são homens casados, bem segmentados dentro da ordem social. Entende? Porque ele é um estuprador. O estupro é uma questão moral. Por que é uma questão moral? Por uma questão muito simples, porque pega o corpo feminino e coloca no seu devido lugar. Qual o devido lugar do corpo feminino dentro de uma estrutura patriarcal? O lugar de coisa. Dessubjetiva ao corpo feminino. Ao mesmo tempo que também é o mesmo homem que dessubjetiva os desobedientes da norma de gênero. Dessubjetiva as pessoas que estão em situação de rua. Hoje eu tive um debate na rede social com alguém, porque eu escolhi a palavra pessoas que vivem em situação de rua, em detrimento da palavra que os jornalistas gostam muito de usar, morador de rua, e alguém disse assim, não, mas morador de rua é uma coisa, situação de rua é outra coisa. Morador de rua são aqueles que têm vínculo, que moram na rua, tal. Como eu não entendo que a linguagem seja neutra, eu aprendo isso tanto na teologia quanto na psicanálise, que não existe linguagem neutra, né? Quando Deus diz haja, não é uma escolha aleatória, o verbo haver, a coisa da ação, não é uma escolha aleatória, né? Então não existe linguagem neutra, todas as nossas falas são atravessadas pela política, são atravessadas pelas políticas de gênero, são atravessadas por diversas políticas. Daí que morador de rua, para mim, é uma palavra atravessado por uma culpabilização do sujeito. Porque coloca no sujeito, sabe? A moradia, gente, é o lugar último. Então diz que o sujeito não tem mais jeito, ele mora na rua. É a residência definitiva dele. E ele é culpado por isso, porque ele é vagabundo, não tem emprego. Quer dizer, a própria sociedade, Marcelo, que o adoece, depois diz que você é culpado pelo adoecimento que ela causou. Gente, isso é o pacto narcísico do capitalismo com o racismo, com a branquitude, entende? Quando eu vejo com a psicologia, como vai dizer Foucault, psicologia e psiquiatria, instrumentos coercitivos do capitalismo. Então você tem a psicologia, olha, você precisa desejar ter saúde mental, você precisa querer desse lugar. Mas como é que o sujeito pode desejar e querer se esses lugares são negados para ele?
Se a gente já coloca que ele está nessa situação, não tem mais jeito. Então, eu não penso nesses sujeitos como sujeitos que moram na rua, mas sujeitos que são atravessados pelas ausências de política de moradia, pelas ausências de política de empregabilidade, pelos estereótipos de gênero, porque essas pessoas têm cor, elas têm raça, elas têm gênero. 85% das pessoas em situação de rua são pessoas pretas, são pessoas que têm em comum a extrema pobreza, são pessoas que também são atravessadas pela desobediência da norma de gênero. Então não é uma escolha. Ninguém faz quando eu crescer vou ser morador de rua. Não é uma escolha. Entende? Então a gente precisa entender que há uma expressão política na semântica que a gente escolhe. Vou deixar você falar, Marcelo. Só para vocês terem ideia, né? A palavra vagabundo, quando é uma palavra direcionada a homem, fala de um homem que não gosta de trabalhar. Mas a mesma palavra, quando é direcionada a mulher, você só mudou a letrinha A, já tem uma conotação sexual. Daí que não existe linguagem neutra, gente. Não existe linguagem neutra. Entende? Fala, Marcelo. O estupro, já pensando a mesma coisa, não foi só estupro, né? A menina foi assassinada, né? Sim, sim, ali é feminicídio. Você tem um estupro e um feminicídio. E você a especificação, e aí o menino estava saindo com o corpo dela, já tinha feito contato com outra pessoa, que eles iam descartar o corpo. Só que aí o vigilante abordou e aí deu todo o Paranauê. Então é isso, né? O estupro, o uso e depois se descarta. É a coisa Sim, mesmo. a coisa é a dessubjetivação do corpo feminino. Da mesma forma como é dessubjetivado, por exemplo, as mulheres trans. Que o Brasil, pelo 13º ano seguido, 13º ano seguido, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E nós nem estamos em guerra. Entende? É isso, é disso que a gente está falando, da dessubjetivação dessas pessoas. Isso é fascismo, gente. Isso é fascismo. Isso era uma prática do nazismo, né? Dessubjetivar. Essas pessoas recebiam números para que, ao perderem os seus nomes, não fossem vistos como pessoas, fossem vistos como coisa. Então, morador de rua é isso, é uma coisa. O que o cara é? Um drogado. O que é a palavra drogado? É a coisa. Os estereótipos jogam o sujeito no lugar da coisa. Então, recebe estereótipos, né? É a bicha preta, é o drogado, sabe? Esses lugares onde o sujeito vai perdendo a sua singularidade. O fascismo nada mais é do que a morte da singularidade. Entende? Esse outro é endemonizado. Esse outro é colocado no lugar do mal. Então o homem diz assim: não, eu estuprei porque olha como é que ela estava vestida. Ela me provocou. Ela me provocou. Né? Para vocês terem ideia, no quinto século, a igreja não considerava mulheres prostitutas como estupradas. Porque se elas estavam naquele lugar, elas já estavam propensas àquilo. Então a igreja não reconhecia como estupro. E as mulheres bonitas, quando eram estupradas, os homens não eram culpados. A igreja não culpabilizava, porque a beleza feminina ou a sensualidade era tida como irresistível. Daí que era uma tentação de Satanás para derrubar esses homens das suas purezas. Elas não eram castigadas. Então a igreja só amenizava quando as mulheres eram feias. Olha que coisa, que coisa. Quanto elas eram feias. Olha, Jara, onde está isso? Tem um livro muito bacana que vocês podem ler. Deixa eu pegar aqui, que é de um historiador inglês, Jeffrey Richards, Sexo, Desvio da Nação, né? As minorias na Idade Média, onde ele vai falar desses 6 grupos que a igreja perseguiu impiedosamente, né? Os hereges, os bruxos, os judeus, os homossexuais, as prostitutas e os leprosos. Porque esses 6 grupos resistiam à normatividade religiosa. A normatividade religiosa. Então a igreja criou estereótipos. Qual é a função do estereótipo? A função do estereótipo é exatamente propagar a normatividade. Então, se existe a norma, existe o estereótipo. Aqueles que não estão sujeitos à norma estão sujeitos ao caos, então precisam serem educados.
precisam serem docilizados. Docilizados, que é a palavra que o Foucault vai utilizar. A docilização dos corpos, né? E que corpos é esse que a gente está falando? Olha, dos corpos femininos, entende? Dos corpos que não se submetem à subalternização da masculinidade hegemônica. Então, Lucas, quando ele anuncia as boas novas, ele anuncia as boas novas para um grupo específico. Quem é o grupo que Lucas está anunciando as boas novas? Os pobres. Por que os pobres? Porque são aqueles que necessitam da ação de Deus de forma direta para encontrar justiça, mas não uma justiça qualquer. É uma justiça que liberta e os conduz para uma vida que eles anseiam. Eles anseiam. Então, o Lucas fala de um evangelho que se torna solidário. Um evangelho solidário. Gente, isso aqui é o discurso, né? Lacan vai falar que o discurso da histérica e o discurso do psicanalista, o psicanalista se torna solidário ao discurso da histérica. O que é você ser solidário a um discurso? É você silenciar esse discurso? É você subalternizar esse discurso? Não. É você dar espaço para que esse discurso possa existir. Solidarizar é isso. Ser solidário é dar espaço para a alteridade. É disso que se trata o Evangelho de Lucas. Um espaço à alteridade. Com o nascimento de João Batista, o arauto, né, a alegria aumenta. Faz com que os pobres louvem a Deus, reconhecendo a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, os pobres se solidarizam. É o que a gente pode falar do versículo 39 ao versículo 45. A base é isso, a solidarização dos pobres. Quem são esses pobres que estão se solidarizando? Maria e Isabel. Tem uma solidariedade ali fantástica entre elas. Fala, Osvaldo. Ó, abre o áudio e fala comigo, porque começa a arder os meus olhos, a tela do computador, e às vezes eu não vou ver vocês. Então abre o áudio. Jair, quero falar, aí vocês falam comigo. Eu acho que abriu, né? Abriu. Esses pobres são pobres do quê? Fiquei na dúvida aqui de uma miséria neurótica, é material, sabe? Tava pensando. Então, isso que você trouxe é uma provocação muito boa, porque o próprio conceito de pobreza, ele também vai sendo modificado de acordo com o autor. Em Mateus, eles são os pobres de espírito. Lá em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Então Mateus espiritualiza a pobreza. Em Lucas, não. Porque Lucas, ele coloca que a questão da espiritualidade está atrelada à questão da justiça social. Então é uma pobreza que não só está atrelada a uma questão em que o sujeito não consegue alcançar a sua potencialidade porque está atravessado pela injustiça social, porque está atravessado pela fome, porque está atravessado pelos impostos altíssimos, porque está atravessado pela opressão de Roma, porque está atravessado pela opressão do templo, porque está atravessado pelo descaso dos sacerdotes. Lucas atrela tudo isso, porque é do gênero feminino. Entende? Então Lucas atrela tudo. A pobreza em Lucas não é só uma questão de uma pobreza da ausência de coisas, mas da ausência de coisas que potencializam o sujeito. É por isso que em Lucas, o evangelho é o evangelho que fala do pão e dá o pão. Materializa o pão. Entende? Então, é um evangelho que invoca que para que o sujeito possa alcançar a sua potencialidade de sujeito, ele precisa ter casa. Ele precisa... Não é à toa que o gadareno, Lucas diz assim, Jesus diz assim, volta para casa. Onde o gadareno estava? Situação de rua. Acorrentado, algemado, dentro do cemitério, situação de rua. Que Jesus fala para ele, volta para casa. Então, é o cego Bartimeu, que eu até falei uma vez lá no nosso encontro das 7 horas da manhã, em que Lucas diz a condição social dele, porque Bartimeu não é nome. Bartimeu é a condição social. É muito interessante como as pessoas fazem a leitura totalmente equivocada disso. A palavra bar, em aramaico, é filho de.
Então, Bar-Timeu, filho de Timeu. Ah, então Timeu era o pai. Também não. Timeu é outra palavra aramaica que significa miséria, pobreza. Então o texto está dizendo que ele é o filho da pobreza, o filho da miséria. Por isso que quando ele chega para Jesus e fala, eu quero ver, Jesus fala, pega a capa e joga fora. Porque a capa era aquilo que jogava o sujeito nessa condição social. Jogava o sujeito nessa condição social. Os miseráveis, os pobres, né? É muito comum aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas em situação de rua estarem com seus, né, carrinho de compra, carregando os seus carrinhos de compra para lá, carregando, porque tudo que o sujeito tem tá ali, né? Um pedaço de pano, um pedaço de cobertor, alguma coisa tá ali. E aí ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu quero ver. E Jesus fala: pega o carrinho e joga fora. Pega esse cobertor, pega esse carrinho, pega tudo isso e joga fora. Ou seja, não era só voltar a ver, era saia dessa condição onde você está. Mas sair como? Sair como? Aí Jesus fala, me segue. Ou seja, entra para o grupo, integraliza. É isso que Jesus faz. O sujeito está à margem. Entre Jericó e Jerusalém. Nem entra em Jericó e nem entra em Jerusalém. Jericó como uma cidade que simbolizava a austeridade, né? Jericó era uma cidade muito austera, muito rica, muito bonita, e Jerusalém como aquela que personifica a religião. O sujeito não estava nem atrelada à sociedade e nem atrelada à religião. Ambos os lugares não queriam ele. Por isso ele vivia à margem. Jesus fala, bom, já que você não pode ser integrado nem pela religião e nem pela sociedade, então vem para o meu grupo. Qual é o grupo de Jesus? Né? Dos desobedientes, dos transgressores. Sabe? Bell Hooks estava lá com Jesus, com a pedagogia da transgressão. Paulo Freire estava lá com Jesus, com a pedagogia da indignação. Entende? O Antônio Gramsci, olha a heresia aqui. Antônio Gramsci estava lá com Jesus, porque ele odeia os indiferentes. Tá lá, essa galera tá lá. Esse é o discurso do Gramsci, eu odeio os indiferentes. O Brecht, o poeta, estava lá com Jesus. Porque todos, né? Aquilo que a gente falou no nosso encontro, né? O Freud tá lá com Jesus, não é isso que disse o Oscar Pfister? Nunca houve cristão melhor. É o Oscar Pfister falando para Freud. Freud, nunca houve cristão melhor. Por quê? Porque o evangelho diz que aquele que vive pelo amor, vive por Deus. E é isso. Entende? Ô, Jairo, fala, querido. Eu acredito que os pobres também, né? Porque o que parece que Jesus propõe no Evangelho de Lucas, ou que Lucas propõe, é que, olha, o reino de Deus chegou e o reino de Deus não vai tirar vocês da pobreza para uma riqueza conforme as regras desse mundo. É como se, de algum modo, a gente retornasse e dissesse, ó, essas trocas de solidariedade, essa comunidade de irmãos e de amigos, onde as hierarquias não existem mais, onde a gente, entre vós não vai ser assim, me parece a proposta, né? De uma comunidade solidária, de uma comunidade de irmãos. Ou seja, quando eu escuto o Evangelho de Lucas, eu penso também em coisas simples como a troca de açúcar da porta um do outro, aquela comunidade que se cuida, o outro é da Umbanda, você é do evangélico, o outro é católico, mas aqui na comunidade a gente troca, o filho fica doente, o filho é de todo mundo, e sabe isso que... O que não está acontecendo, talvez o que não está acontecendo mais, de acordo com o Christian Dunker, porque nós estamos vivendo a era dos condomínios. Dos condomínios, né? A gente está... Mas me parece, né, que o que o Evangelho de Lucas está dizendo, quando diz, olha, o reino de Deus, bem-aventurado o pobre, vós pobres, porque vós é o reino de Deus, é tirando a condição de pobreza do lugar de indignidade. Porque a gente, quando diz sou pobre, ninguém quer dizer sou pobre. É horrível dizer sou pobre, porque a sensação de dizer sou pobre dá uma sensação de eu sou pobre. E a gente fica querendo ser classe média, a gente fica querendo ser outra coisa que não pobre. É isso. É isso o evangelho. Isso é a grandeza do evangelho lucano, porque pega isso que é vergonha e transforma isso no marcador social.
numa dignidade. Vosso Exatamente. é o reino de Deus. Olha, Vosso é o mas reino essa de não é, Sérgio, a proposta lá no livro de Isaías, quando diz assim: aquilo que em vocês é marca de vergonha, eu vou transformar em honra. É Exatamente. isso, marca de vergonha. O que é que você é? Eu sou negro, eu sou mulher, eu sou homossexual, eu sou pobre, eu sou nordestino. Quer dizer, esses lugares estereotipados, esses lugares que normalmente são lugares que causam vergonha, o evangelho pega esse lugar, potencializa de um jeito que esse lugar passa a ser um lugar, né? Quem salvou o Brasil foram os nordestinos. Então, assim, é quem tira o Bolsonaro da coisa. Quer dizer, olha, ao mesmo tempo que é sabe, ao mesmo tempo que você tem a galera que ama, ao mesmo tempo que você tem a galera que odeia. Por causa disso, a potencialização da coisa, né? Eu sempre digo assim, houve uma época em que eu tinha vergonha de dizer que era nordestino, criado sudestino, houve uma época que eu não me enxergava como negro, houve uma época em que eu não queria ser pobre. Hoje esses lugares me potencializam. Hoje eu tenho um orgulho de dizer, olha, eu sou um teólogo periférico e falo a partir das periferias. É disso. Eu margeio esse lugar, eu sou um psicanalista periférico. Então eu falo desses lugares de ausências, eu falo desses lugares de angústia. Então, quando eu passei a compreender isso, eu comecei a compreender por que Jesus se faz pobre, porque Jesus é marginal, porque ele é periférico, entende? Porque se ele é aquele que vem para experimentar as nossas dores, como diz Isaías, ele precisa passar por esses lugares que são os lugares produtores de vergonha, de dores, de angústia, de desespero. São esses lugares produtores. Então Jesus diz assim, Jesus é aquele que o profeta diz, ele vai passar por esses lugares, para que a partir desses lugares a gente possa olhar para ele, e esses lugares que antes nos envergonhavam, agora são lugares que vão produzir potencialidade. Que tem a força de produzir o reino de Deus. Como se a gente dissesse, olha, o reino desse mundo e as coisas do jeito que estão organizadas aí não funcionam e não vão funcionar. Não vão. E aí, O Mojica fala isso. Aí, né? É desse lugar aí mesmo. O reino de Deus está dentro em vós, está entre vós, está entre vocês, né? Daí que a gente vai produzir alguma coisa que pode ser de fato nova. E aí, essa alguma coisa nova, ela vem a partir de um poder revolucionário, que é o quê? A solidariedade. Gente, a palavra que é o núcleo do evangelho lucano é solidariedade. Solidariedade é esse vizinho que compartilha o açúcar. Solidariedade é a marca do Evangelho de Cristo. O Lucas, ele continua lá no livro de Atos, né, que é o Evangelho segundo do Lucas, onde ele diz que há uma igreja que ninguém tem falta de nada, porque tudo é partilhado. E ele coloca a igreja de Atos como a igreja que realmente compreendeu o Evangelho. Atos é a igreja que compreende o evangelho. O evangelho que não sente falta das coisas materiais, porque essas coisas materiais, elas estão ali não como coisas para suprir a carência, suprir a falta, mas coisas para gerar vínculo. O Mujica, ele diz que o único lamento dele como presidente foi ao dar acesso aos pobres, né? Ele diz assim, eu lamento muito que quando eu fiz a distribuição de renda, junto com a distribuição de renda, não foi consciência crítica. E aí, em vez de eu criar pobres com consciência crítica de consumo, eu criei consumidores capitalistas. Que é a coisa que aconteceu no Brasil. Né? Quando o Lula faz a distribuição de renda nos primeiros anos do seu governo, os pobres saem desse lugar de nada para esse lugar que agora eu quero, sabe? Agora eu quero consumir, consumir, consumir. Então, o evangelho também implica nesse lugar de consumo, onde as coisas são consumidas, né? Com uma consciência crítica, que é suprir a fome, suprir a sede, que é uma lógica do budismo, que diz assim: felicidade é comer quando se tem fome, beber água quando tem sede e dormir quando tem sono. Isso é felicidade. Todo o resto é vaidade. O que sobra, o sobejo. Então, Lucas implica numa questão onde as pessoas estão ali, né, ouvindo o sermão de Jesus, e chega o momento de ir embora, Jesus diz assim, olha, eu não posso mandar a multidão com fome para casa. E aí o que é que Jesus faz? Jesus multiplica através do quê? Da partilha. Chama um garoto que tem lá
né? Uns peixinhos e alguns pães e fala: você tem o que aí? Ah, eu tenho aqui peixes e pães. Jesus pega, divide, bota dentro do cesto. E aí cada um que traz alguma coisa faz também a divisão, de tal maneira que no final todos comem e sobra. A leitura fundamentalista é terrível, porque ela invoca uma magia, em que a coisa se multiplica do nada. E, na verdade, a multiplicação, o milagre, não é que o cesto foi uma cornucópia, como está na mitologia grega, né? Aquela cornucópia mágica que quem era dono da cornucópia nunca passava fome, porque ela estava sempre produzindo. Ou então, na mitologia celta, o caldeirão, né? Você tinha um caldeirão na mitologia celta, quem era dono do caldeirão também não passava fome, porque o caldeirão estava sempre produzindo comida. Isso não é o evangelho. Não tem essa mitologia celta no evangelho, nem a mitologia grega. A multiplicação, ela é a causa da partilha. É esse aí que você falou. Eu tenho... O Marcelo não trouxe nada, mas eu trouxe aqui alguns pães, a Soraya trouxe, o Sérgio trouxe, o Oswaldo não trouxe, mas como a gente dividiu, Marcelo e Oswaldo comeram. E ainda sobrou. Isso é o milagre. Isso é o verdadeiro milagre. Sabe? A partilha. Aí o livro de Atos, na continuação do Evangelho Lucano, diz assim: eles entenderam isso. Dividiam as coisas entre eles e ninguém tinha necessidade. Tudo era em comum. É isso. O capitalismo individualiza muita gente, né? Totalmente. Então, assim, totalmente. então você vai ter o pobre, que era diferente, né? A coisa de compartilhar, dividir as coisas, e cada um na sua individualidade. O Ariovaldo Ramos fala que dessa questão aí, partilha da primeira igreja, ajuda as pessoas hoje conforme as nossas posses. Mas o conceito naquela época era ajudar até que a necessidade do outro fosse cumprida. Você traz uma coisa que é muito forte. O reino de Deus é um reino onde não tem pobres, porque também não tem ricos. É isso. Entendeu? Essa é uma... Vou falar uma parada que eu ouvi hoje que é muito foda, mano. Ih, desculpa, pode pegar aqui. Porra, não é à toa que surge em 2 momentos o escândalo do genocídio Yanomami e o escândalo dos 20 bilhões lá das lojas americanas, aonde pega a trindade do capitalismo brasileiro, os 3 homens mais idolatrados como os pica da galáxia, sendo denunciados como ladrões. Porque o problema é esse. Tem gente morrendo, tem genocídio, tem favela, tem pobre. 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso aqui tem números. E aí, cara, vem assim, o cosmos joga tudo assim ao mesmo tempo. Você tem que ter sensibilidade para perceber essas coisas. Não é acaso, cara. Não é acaso. Fora os cartões corporativos, fora as ONGs que estavam destinadas a cuidar daqueles indígenas e que arrecadaram milhões sem fazer nada. Dificuldade, por mais que, assim, eu não fui criado num ambiente cristão e tal, e eu tive a minha catarse com Jesus, já estava com 27, 26 anos. Caminhei dentro de igrejas, num recorte fundamentalista nos últimos 14 anos. E, para mim, eu fico com essa dificuldade ainda de tratar de cristianismo, dessas questões de... Porque o verdadeiro cristianismo, eu acho que a gente tem que superar o cristianismo. Eu sei que é meio utópico isso, mas já falar de uma outra coisa. Porque fica tentando reformar uma coisa que, para mim, já foi, já acabou, mano. O cristianismo está muito associado ao evangelicalismo no Brasil, ao fascismo, e aí a gente fica ainda gastando uma energia, tipo, tentando assim, não, o cristianismo de verdade não é isso. Mano, esquece essa porra, velho. Vamos falar do evangelho, de Jesus, e é uma outra coisa que pode ser que venha, pela psicanálise, pelas outras organizações sociais, e cumprir o seu papel, mano. Essa coisa você vai ficar como história. Marcelo, o que o Lucas implica, o que Lucas está implicando, é exatamente de um Deus que ouve, que toma decisões, que tem lado, que fala e que age. Agora, esse Deus que toma decisões, que fala, que age e que tem lado, ele faz isso na história a partir do homem. Uma das
piores contribuições teológicas que já aconteceu no Brasil é exatamente a contribuição da teologia calvinista estadunidense, que fala de um Deus que interfere e o homem é uma marionete, não fala nada. E que coloca o tempo todo esse Deus que está no controle. Aí eu pergunto, que Deus é esse que está no controle? E essas coisas todas estão acontecendo. Entende? Que Deus é esse? Quer dizer, você tem uma provocação a uma teologia que é uma teologia quadrada, uma teologia pequena, que não consegue ser aplicada, né? Essa teologia do Deus que está no controle não consegue ser aplicada à mortandade dos negros no Brasil, não consegue ser aplicada a esses feminicídios, não consegue ser aplicada a essas violências de gênero, essas violências raciais. Quer dizer, é um Deus que só olha para os brancos. Cis, héteros, brancos, ricos. Entende? Eu conversei com um amigo meu que alguns anos atrás, que é pastor, é coach e é empresário. O cara preocupado, o cara traz para a clínica uma preocupação dele, que é um dos liderados da igreja dele, comprou um apartamento no mesmo condomínio que ele. E ele está preocupado porque ele é o pastor, ele é o líder e tal, e não pode estar no mesmo condomínio com essa pessoa. Ele falou, pô, mas eu falei, mas qual é a queixa? Não posso, pô, eu sou o líder dele, como é que ele pode estar no mesmo condomínio que eu? Eu falei, compra a cobertura, ué. Compra o prédio todo, sei lá, dá o seu jeito, né? Mas você vê a preocupação dos caras. Num país em que tem pessoas passando fome, o cara tá preocupado porque um liderado da igreja dele comprou uma casa, um apartamento no mesmo condomínio que ele. Esse é o evangelho estadunidense. É o evangelho que individualiza, o evangelho que coloca a salvação como mérito, é o evangelho que coloca as benesses divinas a partir de uma meritocracia hierarquizada. Por isso é a lógica do condomínio, né? É a lógica do vertical. E a verticalização é patriarcal, ela é racista, ela é branquicista, ela é isso. E a lógica do evangelho é a horizontalidade. A lógica do evangelho é bairrista. É isso que o Sérgio falou. São os amigos do bairro. Sabe? É bairrista. É aquele mercadinho que você vai comprar, esqueceu o cartão e o dono do mercado diz, não, mas você passa aqui, você paga. Porque o cara te conhece, pô. É o cara do sacolão que você manda o teu filho comprar e diz pra ele que depois eu vou... Sabe? É aquele cara do barbeiro que você fala, final de semana eu passo aí e pago. E essa lógica só existe onde tem o quê? Irmandade, onde tem confiabilidade, onde tem o bairro. Essa é a lógica que o teólogo vai dizer que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amigos. É por isso que Jesus disse assim, eu não chamo mais vocês de servos. Em Jesus você tem a ruptura da subserviência. Ele diz, eu tenho chamado vocês de amigos. Ou seja, é uma escolha afetiva. A amizade é uma escolha, né? É uma escolha, você não escolhe o amigo. Entenda bem, eu demorei para compreender isso. Quando eu achava que a escolha eu escolhi o amigo. Não, olha que coisa bacana. Eu tenho a impressão que já conheço o Sérgio em outros séculos. Por quê? O Vinícius diz que nós não fazemos amigos. Nós não escolhemos amigos. Nós encontramos os amigos, né? Eu tenho dialogado com o Oswaldo, tenho dialogado com o Marcelo, Joana, gente aqui que me segue. Parece que a gente se conhece há décadas. Tem gente aqui que eu nunca vi pessoalmente, só pela rede social. Porque a gente não escolhe os amigos, a gente conhece, a gente encontra os amigos. Agora, que escolha que a gente faz? A escolha afetiva, a escolha de ser afetado. É isso, eu escolhi ser afetado. Sabe? Pelo sorriso, pela forma que o outro fala, por aquilo que ele traz, que invoca um ato, que me retira da inércia. O evangelho, ele implica numa maneira tão profunda que é impossível você ouvir o evangelho de Cristo e não ser retirado da inércia, não ser provocado pela transgressão do evangelho. O evangelho te joga no lugar do desejo. Ele faz com que você queira sair desse lugar. Que lugar, Jairo? O lugar da inércia. Porque ele diz assim para você. Ele não diz, olha, você tá aí porque você quer. Não. O evangelho não culpabiliza ninguém. O evangelho diz assim, não, eu entendo que você é atravessado pela sociedade, pelas injustiças sociais, e eu entendo que você foi atravessado pelos abandonos familiares, pelas ausências diversas. Eu entendo tudo isso. Mas você também tem responsabilidade de estar nesse lugar. Olha o Lacan dizendo, o escravo também goza desse lugar de escravo. Lacan fala isso. O escravo também goza desse lugar de escravo. Que coisa melhor do que o filme Django Livre? Onde você tem ali um negro que tá todo um processo. Aliás, a personagem feita pelo Samuel Jackson, fantástica, né?
Eu vou usar aqui a expressão do Marcelo. Samuel Jackson é foda. Então o cara faz aquele papel daquele negro que tá ali ao lado do Leonardo DiCaprio, né? Com uma extensão, sabe, do racismo branquicista, embora ele seja negro, ele não se enxerga nesse lugar. E olha como é que ele provoca o Django ali, né? Então o evangelho, ele faz você enxergar que você está ao lado e a serviço do opressor. É isso que o evangelho faz. É isso que fez o Nicodemos procurar Jesus à noite. Porque o Nicodemos escutou e falou, não é possível. Não é possível que eu esteja ao lado do opressor. Não é possível. Eu tô aqui seguindo a regra, seguindo a norma, e esse homem vem e fala raça de víboras. Jairo, Entende? você me permite uma coisa que as suas provocações aqui estão me fazendo lembrar, voltando um pouquinho antes, mas dialogando com isso, que é assim, olha, quando Jesus se encontra com o jovem rico e que diz tudo para o jovem rico e diz, olha, vende tudo e me segue, e os discípulos olham e falam assim, se esse cara não foi salvo, quem vai ser? E Pedro pergunta assim, e nós que tudo deixamos, o que ganharemos? Aí ele fala assim, olha, deixa eu dizer para vocês vão ganhar 100 vezes mais casa, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais pais. E a pergunta que às vezes eu faço é assim, você sente que ganhou 100 vezes mais casas, mais pais e mais mães? Porque na comunidade de Cristo a gente deve sentir assim. Você deve sentir, Jairo, que se vier para São Paulo, você tem uma casa aqui. Então, assim, Jairo, você já tem mais uma casa aqui. Então, você já ganhou uma casa em São Paulo. Ô, Sérgio, eu ouço isso sempre. As pessoas... Essa semana mesmo, uma amiga disse assim, olha, quando você vier em Curitiba, a minha casa é sua. Isso é o evangelho. Isso vale para qualquer um daqui, né? E eu ligar para vocês aqui e falar, irmãos, eu estou indo para a cidade de vocês, tem como vocês me ajudarem? Chegou ganhei aqui mais no casa. Rio, minha casa é sua. Ganhei casa sem ter propriedade. Mas eu tenho casa, onde eu for. E eu tenho mães. E na igreja a gente ganha mãe, ganha pai, ganha irmão, ganha irmãs. Ganha irmãs. Então, não é propriedade, mas você vai ganhar 100 vezes mais. Essa semana eu vim de um amigo dizendo assim, ó, o meu terreiro é teu. Cara, isso é rico demais, sabe? É rico demais. Ele é babalorixá, ele coordena um terreiro, inclusive me acompanha nas lives que eu faço. Ele falou assim, eu tinha muita vontade que você trouxesse essas coisas do meu terreiro. A hora que você quiser, o meu terreiro é seu. Só marcar, amigo. Casas para todo canto, irmãos e irmãos para todo lado. Isso é muito provocativo. Sem ser proprietário de coisa nenhuma, né, Jairo? Sem ser proprietário de coisa nenhuma. E atravessados pelo quê? Atravessados pela força do desejo. É isso. Jesus não promete sombra e água fresca para ninguém. Jesus promete o contrário. O contrário. Diz assim, vocês vão ser perseguidos. Vocês serão odiados. Porque o evangelho é um evangelho que transgride as normas. Entende? Ninguém é amado quando não se submete às normas. Ninguém é amado quando não se subalterniza. Ninguém é amado quando não se coloca no lugar de subserviência. É um amor que é dessubjetivo ao outro, porque é um amor que tem um pacto narcísico. O evangelho é de um outro amor, um amor que é feminino, um amor que feminiza Deus. Gente, vocês têm noção que quando Lucas invoca o Espírito de Deus ali em aramaico, está escrito no gênero feminino. Quando o texto diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, está lá, falando para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. A palavra poder do Altíssimo é a Shekinah, é a sombra, é a consorte de Deus, é o feminino de Deus, é o amor que feminiza, que tira o falo, que tira o poder, sabe? E coloca no lugar do falo, e coloca no lugar do poder aquilo que é revolucionário, porque revolucionário no Evangelho não é o falo, revolucionário no Evangelho é um Deus que ama. Revolucionário no Evangelho, vai dizer Bell Hooks, é um amor que produz cura. O amor que produz cura. Por que produz cura? Porque retira o sujeito do lugar de adoecimento,
da inércia e coloca o sujeito frente ao seu desejo e na responsabilização do seu desejo. E isso cura, entende? Então, o Espírito de Deus é do gênero feminino. Quando o profeta diz que o menino da manjedoura vai nascer da força desse Espírito, quando ele diz assim, na estrebaria de Belém, vai iniciar alguma coisa totalmente nova. Nova porque corresponde à vontade de Deus. Então, é algo novo que não brota da força masculina. Maria ali, o texto diz assim, mas eu sou virgem, sim. A coisa nova não pode vir do pacto masculino. Não pode surgir do falo. Ele precisa surgir... e essa história do Natal, sabe? Eu particularmente, não sou católico, mas sempre fiquei, assim, extasiado pelo presépio. Gente, presépio, para mim, sabe? É o evangelho pela imagem. Eu sou apaixonado pelo presépio, né? O ano passado, por exemplo, eu vi um presépio feito com cachorrinhos. Nossa, eu achei aquilo lindo demais. Os cachorros ali, cada cachorro significando uma figura do presépio. O presépio, sabe, o que é o presépio? O presépio é o vitral da igreja. O pobre não sabia ler. O pobre lá atrás, o pobre não lia nem escrevia. Então ele ia para a igreja para contar a história de Jesus através dos vitrais. Para contar a história de Jesus através do presépio. Era a preservação de uma história, de uma anunciação de uma nova realidade. E uma nova realidade que rompe com o patriarcado. Porque se Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó as 12 tribos. Quer dizer, se tem tudo isso, chega em Maria, rompe. Não tem patriarca em Maria. Entende? Não tem mais patriarcado ali em Maria. Isso é quebrado. A boa nova... Nossa, isso aqui eu vou até repetir de forma lenta. A boa nova é a ruptura do patriarcado. Isso é forte, né, Sérgio? Isso é um tema isso é um tema de uma dissertação. A boa nova é a ruptura do patriarcado, porque ele não brota de uma força feminina. A história do Natal, ele anuncia uma nova realidade que não se baseia no poder dos patriarcas. A história de Maria contesta o heroísmo dos vencedores que pisam nos vencidos. Entende? Maria louva e canta, Deus derruba do seu trono os reis poderosos e põe em altas posições os humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Esse é o evangelho lucano. A ruptura do patriarcado. Marcelo, acho que tu deixou o microfone aberto aí, Marcelo. E na hora do jantar, o estômago chega a roncou. Uma coisa que é linda no texto... Me desculpa, tá? Pode falar, Sérgio, vamos trocar. Uma coisa linda no texto eu relendo agora no Natal esse texto, é pensar que Maria não vai a José pedir autorização. Não diz, eu devo consultar o meu marido antes para ver se recebo ou não. Mas faça-se em mim, ela simplesmente faça-se em mim conforme a vontade do Senhor. Então ela não pensa assim, puxa vida, as consequências que eu vou viver por estar recebendo... 15 anos, né? E Maria tinha 15 anos. 15 anos, já pensou? Não, peraí que eu tenho que falar com o meu marido, tenho que falar com o José, ver se isso pode ou não. Ela não pede autorização a ninguém. Ela não pede autorização a ninguém. Ela diz, se fala em mim. Uma das coisas que eu estudei com o padre Valdeci Gonzaga, né, eu fiz a teologia evangélica, depois eu fui estudar a teologia católica, porque faltava isso, né? Faltava essa estrutura católica. E gente, a base de toda a estrutura cristã é a virgindade de Maria. Se implica na virgindade de Maria. Entende? A coisa da Imaculada Conceição, ela tem um porquê, ela tem uma lógica que os evangélicos meio que tiraram a mística da coisa, né? Eu tinha um pastor, que é o pastor Ricardo Gondim, que uma vez ele escreveu assim, a morte de Cristo rasgou o véu de alto a baixo. Aí depois os sacerdotes voltaram lá e costuraram o véu de novo. Ele já subiu, já não tá mais aqui não, então volta lá e costura o véu de novo. Ou seja, tiraram a coisa do sagrado. Por que uma das coisas que eu aprendi com o padre Valdeci Gonzaga, que hoje é o reitor da PUC daqui do Rio de Janeiro, ele dizia assim, Jairo, a Mariologia, né, o estudo de Maria, quando você compreende que a virgindade de Maria, ela rompe
ela desmente a ideia de que todas as estruturas devem ter um homem poderoso no comando. Entende? Ela rompe com essa ideia. Todas as estruturas devem ter um homem poderoso no comando. Aí vem o anjo e escolhe Maria. E coloca Maria no centro do protagonismo do evangelho. É de ti que vai vir aquele que vai. Então coloca Maria no centro do protagonismo do evangelho. Entende? E o que mais importante é que a gravidez de Maria, ela é a negação exatamente dessa estrutura masculinista. Ela não precisa de nenhum homem para gerar aquilo que é novo. O que o texto está dizendo é que há em cada mulher, a partir de Maria, o resgate do sonho, o resgate do protagonismo. Eu disse isso no nosso primeiro encontro. A partir de Maria, todas as mulheres estão grávidas. Mas grávidas do quê? Das boas novas, do evangelho, do protagonismo, dos sonhos, da palavra, porque Maria estava grávida da palavra que se faz carne, do verbo. Parir ideias, é isso. Maria, ela está grávida, ou seja, Maria é colocada no sério. O que significa dizer, Elaine, que se nós queremos uma sociedade igualitária, se nós queremos a queda do patriarcado, se nós queremos uma sociedade não mais pautada pelo racismo, é das mulheres que tem que vir essa luta. Não vai ser dos homens. Os homens vão manter as estruturas de poder. Desculpa, Sérgio, desculpa os homens que aqui estão presentes, mas eu não tenho nenhuma visão a ser otimista em relação aos homens nessa questão, não, entendeu? É das mulheres, é isso que o evangelho está falando. Pegue as mulheres, coloquem elas no protagonismo da coisa, porque é delas que vai vir o evangelho, é delas que vai vir a boa nova, é das mulheres. É isso. Entende? A nós cabe o papel de José, né? Exatamente. E para alguns o papel de Zacarias, ficar mudo. Zacarias, ficar mudo, exatamente. E para alguns o papel de Zacarias, ficar mudo. O protagonismo é delas, entende? A liberdade nunca será dada pelo opressor. Nunca. Aliás, foi até bom você falar isso, porque eu quero invocar aqui a Audre Lorde, né? Uma mulher negra que trabalhou nas suas pautas antirracistas e também nas pautas feministas. Ela dizia assim, ó, as ferramentas do mestre nunca vão destruir a casa do mestre. Entende? Qual é a ferramenta do patriarcado? É os homens. Os homens nunca vão destruir o patriarcado, gente. Nunca. Tem que ser as mulheres. Entende, Elaine? Entende aí, Ébana, Maria, Soraya, Joana? São vocês. O protagonismo é de vocês, porque as ferramentas do mestre não foram feitas para derrubar a casa do mestre. Não foram feitas. A Audre Lorde dizia isso e dizia isso muito bem. E como é que as mulheres fazem isso? Assumindo o protagonismo. Entende? A partir da educação, a partir da política, a partir desses lugares que dão a vocês novas ferramentas. Precisamos de uma educação revolucionária. O Lula disse isso num dos primeiros sermões dele, nos primeiros discursos dele. Precisamos de uma revolução na educação, uma educação revolucionária no Brasil. Uma educação que não produza mais esses elementos que estão sendo produzidos. Entende? Uma educação revolucionária. E por onde essa educação revolucionária virá? Pelos homens? Claro que não. Eles darão continuidade às estruturas patriarcais. Essa educação revolucionária, ela precisa vir das mulheres, pelas mulheres e para as mulheres. É disso que a gente está falando, né? E como é que isso surge? Qual é a proposta da educação revolucionária? Olha, Lucas fala, toda revolução, ela é produto do diálogo. É isso, do diálogo, né? É a partir do diálogo da Maria com José, é a partir do diálogo de Maria com Isabel, né? É a partir do momento em que Maria abre os braços e se alegra com o diálogo com o anjo Gabriel, com o mensageiro. Então, assim, gente, se a gente pensar, isso aqui é forte demais, se a gente pensar que Maria tinha 15 anos, Isabel tinha 80, e o diálogo que elas promovem entre elas, a idade some. Entende? Isabel tem 80 anos, é casada, bem casada, casada com sacerdote, tem lugar social, tem lugar dentro da estrutura social.
Maria está começando a vida, 15 anos, adolescente. Não casou ainda com José, porque ainda não casou, ainda está no noivado. E aí ela chega para essa mulher de 80 anos e diz: eu estou grávida. E essa mulher não aponta o dedo, sem vergonha, safada, traiu seu marido. Não. Essa mulher entende que essa gravidez aqui não é uma gravidez qualquer. Ela está grávida de sonhos, de desejo, de palavra. Ela tem a palavra revolucionária dentro dela. Essa de 80 acolhe essa de 15. Essa de 15, quando é acolhida, isso reverbera. O nome disso, dentro das pautas feministas, é sonoridade, né? Essa sororidade, esse acolhimento de mulheres tão distantes. Isso é o diálogo, sabe? Esse diálogo é o diálogo onde ouvimos a palavra de Deus. É esse o diálogo onde as pessoas podem falar das suas dúvidas, das suas preocupações, das suas angústias. Esse é o verdadeiro sermão. A palavra grega sermônio, né, latina sermônio, ou a palavra homilética, elas vêm de diálogo. É isso. O que significa a palavra sermônio? Diálogo. O que significa a palavra homilética? Diálogo. Não é essa pregação louca que a gente tem hoje em dia nas igrejas, de um cara que sobe no altar, fica gritando igual um maluco, e todo mundo ali, ninguém dialoga entre si. Não é isso, né? Não é isso. Isso aí é uma outra coisa. Isso aí é a formação de acólitos. Isso aí é alienação pelo discurso religioso. O sermão, ou a homilética, é um diálogo. E um diálogo que tem uma intenção. Calbart vai dizer que a teologia verdadeira era aquela que ao lado da Bíblia tem um jornal. Calbart dizia, olha, todo teólogo ao lado da Bíblia tem que ter um jornal, ou seja, ele precisa contextualizar com a cultura, com a história, ele precisa contextualizar com os fatos que estão acontecendo. Ele precisa trazer um sermão que acolha as angústias, que acolha as dúvidas, que dialogue. Mas não é acolher no sentido de dar colo, é dar espaço para que se provoque no sujeito a transgressão, a indignação. Paulo Freire usa muito essa palavra, indignação, porque o sujeito indignado é o sujeito que vai à luta. Aí, voltando rapidinho aqui na parte da Isabel e a Maria, como é que os sonhos reverberam, né? Porque aí João Batista começa a pular no ventre de Isabel e Jesus começa a pular em Maria e os sonhos, naquele momento ali, vão reverberando no outro, né? Tem essa poesia aí também. Sim, e olha que coisa interessante quando você fala isso, né? O Cântico da Maria, o Cântico de Maria, né? Esse encontro vai produzir os dois mais belos cânticos da Bíblia. O Cântico de Isabel, Benedicto, e o Cântico de Maria, o Magnificat. São dois cânticos, são os dois cânticos mais bonitos que estão registrados no Novo Testamento. Esse Cântico de Maria é que vai falar do verdadeiro sentido do nascimento do Filho de Deus. Entende? É o cumprimento da esperança. É a anunciação de centenas de anos que com o nascimento do Filho de Deus se instalaria nesse mundo um reinado, mas um reinado pautado na paz e na justiça. Um Deus que vem para transformar. Um Deus que faz uma completa inversão de valores, porque as pessoas pobres, doentes e fracas agora terão vez, dignidade e vida abundante. Por quê, Jairo? Porque o coração de Deus sempre esteve mais perto do sofrimento humano. É isso. Entende? Quando o homem rico diz, Senhor, eu quero entrar no reino dos céus, Jesus fala com ele, então você precisa aprender a passar fome. Você precisa aprender a não ter um teto. Você precisa aprender a ter falta. Por isso te falta uma coisa. Te falta essas coisas. Você já passou fome? Você já foi humilhado? Você já foi atravessado pelo racismo? Pela homofobia? Você já sofreu assédio sexual por ser mulher? Você já passou por tudo isso? Se tu não passou por isso, como é que tu quer ganhar o reino dos céus? Se a vida sempre sorriu para você? Se as coisas sempre foram muito fáceis? Como é que você quer ganhar o reino dos céus? Isso é forte, né, o Sérgio? Isso é muito forte. Sabe? Um evangelho que convida o rico a saber o que é passar fome. Será que estão dispostos a isso? Sabe? Esse é o evangelho. Deus está decidido.
Ele vai enviar o seu filho para iniciar essa transformação. E não tem mais nada e nem ninguém que vai poder detê-lo. A manifestação de Deus é tão forte que vai fazer os poderosos cair de seus tronos. O cara chega para Jesus e fala, olha, eu tenho o poder de te soltar, eu tenho poder. Jesus olha para ele e fala, tu não teria nenhum poder se não te fosse dado, permitido, concedido a você um pouquinho disso. Então o que você tem não é teu. Sabe o que Jesus estava falando para ele, olho no olho? Como eu digo aqui em casa, de zóio para zóio? Você é um usurpador. É isso, Sérgio. Quando Jesus diz o que você tem não é teu, Jesus está dizendo você é um usurpador. Porque o poder que você tem não é para pisar. É para provocar justiça. É para provocar igualdade. Quando você está no trono e não provoca justiça, não provoca igualdade, você é um usurpador. Nós tivemos um usurpador durante 4 anos aqui no Brasil. Entende? Eu não tenho medo de falar. Eu sempre perco seguidores, gente que me sabe que eu falo isso. Não tenho medo de falar. Nós não tivemos um jogo democrático porque nós não tínhamos 2 candidatos democráticos. Nós tínhamos um, o Lula, do outro lado o usurpador. Então você não tinha uma democracia no Brasil. Nós tivemos um jogo aqui que eu não sei nem dizer o nome, o que é isso. E graças, né, a Deus que a democracia venceu. A gente conseguiu trazer a democracia de volta. Mas do lado o candidato democrático, do outro a ruptura da democracia, do outro o usurpador, do outro o genocida, do outro uma pessoa que nem deveria estar ali. Nem deveria estar ali. Se Jesus está ali, olharia olho no olho e diria para esse imbrochável, incomível, diria para ele, você é um usurpador. É isso. Esse é o evangelho. Infelizmente, nós não tivemos nenhum pastor que pôde dizer isso. Fala, Marcelo. Graças a Deus que se manifestou no povo nordestino. Nordestino, no pobre, no periférico, nos desobedientes da norma de gênero. Gente, essa eleição foi, assim, surpreendente, porque nós tivemos um aumento exponencial de pessoas desobedientes da norma de gênero, de mulheres e homens trans que se candidataram. Inclusive, 4 mulheres trans foram eleitas. Porque entenderam que não dá para ficar do lado passivo. Não dá para ficar esperando eles fazerem alguma coisa por nós. Entende? O Renato Russo dizia assim, eles nunca vão fazer nada por nós, então vamos nós fazer alguma coisa por nós. Isso era o que o Renato Russo cantava nas suas músicas. Vamos nós, os velhos de guerra, eles querem ver as crianças sendo mortas. Né? Essa música dele, inclusive, dos velhos de guerra, ele fala exatamente sobre isso, né? Eles amam armas, eles amam a guerra. Por isso matam as nossas crianças. Entendeu? Então é isso, vamos nós fazer por nós. E é isso que o evangelho implica. Quando Jesus vira para o cego e diz, larga a capa e vem, Jesus está dizendo, olha, você quer mudar sua condição social? Sai desse lugar de inércia. Dá esmola, do favor. Vem para a luta. Vem pra cá. Se ali é o grupo, tem um grupo pequeno, a gente é maluco, a gente vai ser morto. A gente vai ser morto. A gente não tá, eu disse isso em outubro no áudio que viralizou. Eu não tô lutando por uma luta que eu sei que vai vencer, ao contrário, eu tô numa luta de perdedores. Todos nós vamos perder. Porque o sistema é deles. A gente vai perder, né? O Darcy Ribeiro diz isso. Eu sei que eu vou perder, mas eu jamais quero estar do lado dos que vencem. É isso, gente. Não quero estar ao lado dos que vencem. Eu estou do lado dos perdedores. E eu vou perder, mas eu vou perder com orgulho. A luta é justa. A luta contra a homofobia é justa. A luta contra o racismo é justa. A luta contra a misoginia é justa. A luta contra o patriarcado é uma luta que vale a pena. Se a gente morrer por essa luta, a gente merece, a gente vai ganhar o reino dos céus. É isso, porque a luta é justa. O evangelho é justiça. E se você lutou pela justiça, você vai ser aquele que vai ouvir assim, ó, vem, filho, vem pro reino. Entende? É um reino que vem, que está e que virá. Por que eu olho pro Sérgio,
pro Oswaldo, pra Elaine, pra Soraya, pra Maria, pro Jefferson, pra Joana, pra Ébora, pro Marcelo. Por que eu olho pra vocês, esse grupo que tá me prestigiando aqui, eu olho pra vocês e falo, gente, eu parece que eu conheci vocês a vida inteira. É porque quando eu olho pra vocês, aquilo que é em mim é o reino de Deus, se identifica com aquilo que é em vocês também é o reino de Deus. Entende? Somos fragmentos do reino de Deus que, quando unidos, esses fragmentos formam um todo. É isso. É o que o apóstolo Paulo escreveu aos Éfesos. Cada um de nós uma partícula. Cada um de nós um pedaço. Cada um de nós uma igreja. Com um só Espírito, um só Senhor, uma só igreja, uma só fé, um só Salvador e um só Espírito que circula. O Espírito que paira sobre a face das águas. O Espírito que circunda. Então isso é evangelho. É olhar para o outro e dizer, olha, você é o reino de Deus. Tem alguma coisa em você que se identifica com essa alguma coisa que é em mim. Que é o quê? É a partícula. É o reino. Somos fragmentos do reino de Deus. Que quando juntos formamos esse, sabe? Olha o apóstolo Paulo falando, um só rebanho, um só pastor. Outro dia alguém disse assim para mim, não, porque você precisa ter um pastor. Eu falei, mas eu tenho. Ué, quem é o seu pastor? Eu falei, Jesus. Eu não tenho outro pastor. Qual outro pastor que você fala? Porque qualquer um outro que não seja Jesus, para mim tem cheiro de lobo. É ladrão, salteador. Mas de que mesmo que a gente estava falando? Aí, deixa pra lá. É isso. Entende? Não baixa a cabeça, não. Ah, você tem que voltar para a igreja, Jário. Ué, como é que eu vou voltar para dentro de mim? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu nunca deixei de ser igreja. Cada vez mais eu tenho convicção do que é ser igreja. Ser igreja, sabe o que é ser igreja? É não se alegrar com a injustiça. É não se regozijar com a inverdade. Está lá no livro de Coríntios. O amor é paciente, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a inverdade. Isso é ser igreja. Ser igreja é ser a voz do oprimido. Isso é ser igreja. Ser igreja é ser o pão do faminto. Isso é ser igreja. A igreja verdadeira que Deus o Pai quer está lá em Tiago. É o que cuida dos necessitados das suas necessidades, dos órfãos e das viúvas. Essa é a igreja. O resto é CNPJ, gente. O resto é CNPJ. Entende? Não é igreja. Igreja somos nós. Ah, porque o pastor é Jesus. O pastor é Jesus. O resto é ladrão e salteador. Nada mais do que isso. Olha, você falar isso pro pastor é fácil, não. O resto é ladrão e salteador. Pior quando eles ainda falam que você tem que se submeter à autoridade espiritual. Pois é, entende? E essa submissão à autoridade espiritual é que eu olho para ele e falo assim, meu filho, você vai ser um daqueles que ainda vai cair do trono. Quando o evangelho te alcançar, tu vai cair do trono. Que é isso que o evangelho faz. Entende? Isso aí que você falou aqui dessas partículas nada mais é do que o namastê, né, mano? A subversão Sim. que habita em mim, saúde a subversão que habita Exatamente. em você. É isso aí. Aí você tem aí, né, o Filho de Deus, né, esses pobres que terão no Filho de Deus o Salvador. Isso é gostoso demais no Evangelho de Lucas, que é o que eu mais gosto do Evangelho de Lucas. Se os pobres têm no Filho de Deus um Salvador, os opressores têm um acusador. Gente, é só você pegar Jesus falando para os pobres, filhinhos, vocês são o reino de Deus. Jesus falando com os opressores, hipócritas, raça de víboras. A vocês já está condenado ao inferno. Jesus tem toda a paciência do mundo com os humildes. Mas contra os opressores, a paciência é zero. Contra os opressores, radicalismo, ele é radical. Entende? É isso que a gente precisa aprender. Isso é autoridade. Aos humildes, igualdade. Contra os opressores, cabeça erguida. Eu estava vendo a Camila Pitanga falando outro dia assim, eles nos chamam de arrogantes. Nós não somos arrogantes. Nós só não mais abaixamos a cabeça para falar com eles. Agora a gente fala de olho para olho. Aí eles dizem que pretinho é arrogante.
Isso. Camila Pitanga falando isso, eu falei, é isso. Eu ouvi. Cara, isso é muito antigo, porque eu lembro que eu era criança, eu tenho 42 anos, e eu lembro da minha mãe falar essas coisas. Pois é. Né? Falava que, porra, o preto, quando tem poder, fica muito metido. Então você vê que o racismo, né? O seu lugar é embaixo. Marcelo, eu ouço isso a vida inteira, já é arrogante. Outro dia alguém falou assim, não, porque você mudou, não sei o que, não sei o que, você tá arrogante. E eu fiquei perguntando, tá aí, o que é ser arrogante? Entende? É não mais abaixar a cabeça, é não querer mais ter um discurso, sabe, meloso para poder agradar todo mundo. Não. Cada vez mais eu tenho aprendido com o evangelho que quanto opressor, radicalidade. Discurso para botar o dedo na ferida. Porque Deus tem lado, né, cara? Deus tem lado. Cara, Deus tem lado. Deus tem lado. Deus ama todos, mas ele tem lado. Ô Marcelo, em Jesus, Deus está decidido. É o que o Lucas está dizendo, ele decidiu. Ele decidiu um lado. Qual o lado? O lado do oprimido. Exatamente. Acabou. Entende? Jesus é a manifestação do caráter subversivo de Deus. Sim, exatamente. É o lado do oprimido. E aí, esse lado do oprimido é o lado que ele diz, olha, aos pobres o Salvador. Entende? Mas aos poderosos, aos opressores, aos que se opõem ao projeto libertador de Deus, um acusador. É isso, um acusador. E o acusador, cada vez mais eu tenho falado isso, Sérgio. A gente precisa aprender a dizer os nomes, sabe? Outro dia eu falei para uma pessoa assim, olha, você está sendo machista. E ela, arregalou os olhos, falei, a sua fala é machista. E posso dizer mais, hein? Se tem machismo, tem racismo também, porque caminha lado a lado. E se tem racismo, vai feder a homofobia. Eu vou parar por aqui, que a lista vai ser grande. Exato. O cara, não, mas isso é muito sério. Eu falei, eu sei que é sério. Eu tô falando para você procurar mudança de atitude. Você é um pastor, você é uma pessoa que se posiciona na frente de uma igreja, você é um cara que tem uma igreja muito grande, quase 10 mil membros. Você é uma pessoa que precisa mudar o seu discurso. Você é machista, seu discurso é machista, o machismo caminha ao lado do patriarcado, então você também é racista, é homofóbico, é misógino e a lista é grande. A gente tem que sair desse lugar. Acabou. Eu vejo muitas vezes, às vezes gente até bem intencionada, uma falta de coisa, por exemplo. O pastor que não quer se posicionar porque quer ser o pacificador. Exatamente. Por exemplo, o Antônio Carlos falou muito isso, né? Falou, cara, como vocês não denunciaram o bolsonarismo? Não tem a ver com o partidarismo político. Cara, você tem uma pessoa que está contra o opressor, de acusação. Você tem que apontar, você tem que... É o papel, pô. E aí, resultado disso, era um paciente, né? Esse pastor era um analisante meu que me pagava muito bem, falou assim, na outra semana já era, acho que a gente não vai mais poder caminhar na clínica, não. Eu falei, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Ele, não, porque você tá com as posições políticas muito radicais e tal. Eu falei, sim, a minha clínica tá se norteando para esse lugar. Eu não tenho problema de perder. Se é a questão do valor que você me paga, não tem problema. Eu vou continuar nesse meu posicionamento. Prefiro perder esse valor e ganhar alguma coisa aqui que é outro que não se mede. Entende? Porque não pode servir dois senhores. Você não pode servir dois senhores. Ô Marcelo, não dá. De 2018 para cá, eu vim numa radicalidade e essa radicalidade faz a gente perder, ué. E eu tô convicto, eu tô do lado do perdedor mesmo. Eu não sou um cara que vou ganhar. Aqui, em plena pandemia, que era um momento de acolhimento, eu fui convidado a me retirar da minha comunidade. Fui convidado porque eu comecei a me posicionar ao lado das comunidades LGBT. E aí foi um choque. Me perguntaram uma vez, por que você está arrumando esse problema? Você é hétero, casadinho, bonitinho, branco e tal. Você tá, irmão, porque doeu em mim. O Ed Renekiewicz fala que tem duas maneiras de se sentir empatia por uma pessoa. Ou quando você já passou por aquilo, ou por uma ação do Espírito Santo. Eu não sei. Um dia esse assunto me atravessou e eu não consegui mais ter paz. E comecei a estudar e falei, meu irmão, tem que falar sobre isso, não pode. Tem que dar nome. Tem que dar nome. Eu dei nome. Eu chamei o pastor aqui e falei, porque tinha uma menina lá que ela ficou tentando, né, a vida inteira entubar, colocar dentro do armário ser curada. E a menina servindo, a menina da mídia,
pandemia, foi a menina responsável por fazer culto online, a menina pica lá, meu irmão, tava pau pra toda a obra. Quando ela chegou e não aguentou mais, e ela quis botar a sexualidade dela pra fora, aí ela perdeu tudo, aí ela tinha que ficar no banco, e a igreja, se ela quisesse se condicionar, estaria ao lado dela. E aí eu chamei ele e falei, isso aí, você tá pecando, a igreja tá pecando, eu denunciei, falei, isso é pecado, o que vocês estão fazendo com essa menina? E aí tensionou. Aí tensionou, e aí a Subverta influenciando muito os jovens lá, os jovens compartilhando os posts lá da Subverta, aí me convidaram a me retirar. A tal ponto dele pegar um post da Subverta e refutar no púlpito. Aí eu falei, agora acabou. Mas isso é importante, isso é importante, né? Porque aí é quando você começa a ver que você está seguindo o mestre certo. Porque Jesus foi convidado a se retirar de todas as sinagogas que ele entrou. Eu particularmente não conheço uma que convidou ele para voltar. Algumas, inclusive, convidaram com pedra na mão. Convidaram a retirar e com pedra na mão. O texto diz assim, e aí o Espírito foi lá e cegou eles para que Jesus pudesse passar e eles não enxergassem Jesus. Porque Jesus é o que sempre escapa. Eu gosto muito dessa passagem aí, quando, né, vai falando que ele fica em aberto. Né? Ele está lá na beira do penhasco, os caras cercam ele, ou ia apedrejar ou ia jogar ele do penhasco. E ele escapa. E você vai vendo no decorrer da história Jesus sempre escapando desses lugares que tentam encaixotar ele. E ele já escapou, e aí escapou da teologia fundamentalista, outras teologias e possibilidades, porque você é um estudioso, você é um acadêmico, mas a gente, pessoas comuns como eu, só comecei a ter acesso a essas outras teologias com o advento da internet há alguns poucos anos atrás. Porque você tinha um cinturão teológico formado aqui pelo interesse capitalista de simplesmente não deixar chegar. Qual livraria que você ia chegar no Brasil há 10 anos atrás e achar um livro de teologia negra, de teologia queer? Você não tinha isso. Dependendo da livraria, ainda hoje você não encontra. Não tem, então. E aí Jesus está escapando pelo acesso do conhecimento. O tempo conhecimento todo. Que ele, pô. Na beira do abismo, do lado do abismo, do outro lado as pedradas. Jesus passa no meio. Escapa. Porque um dos significados de igreja, lá quando Jesus evoca a palavra igreja, começa a falar disso, para os gregos, igreja também era um lugar de conhecimento, de estudo, de sair do debate, de pensar, de sair fora da caixa. É isso aí. A palavra eclésia é exatamente isso, né? O grupo tirado para fora. Então, olha que coisa interessante, né? A gente se empolga que quando olha o horário já está avançado. Né? Mas é que 10 não é 10h20 ainda não? Porque fosse 10h20. Deve ser. A proposta é a gente falar, né? A proposta é a gente falar 1 hora, mas eu nunca falo 1 hora, que eu preciso terminar esse capítulo, né? E olha que coisa interessante. Aqui a gente está falando sobre uma postura, né, comportamental divina. Se a gente invocar aqui a psicologia da religião, a gente vai ver que existe aqui em Lucas uma postura comportamental, ou seja, um Deus que se comportamenta a partir de 2 lugares, né? A primeira é sobre as dores humanas. Do que as pessoas estão sofrendo? Essa é a pergunta. A segunda é o que fazer com as dores. Isso é muito lacaniano. Lacan diz assim, saber que você tem um problema é o primeiro passo. Agora, o que fazer com isso? Entende? Então, no primeiro momento, você tem um evangelho de um Deus que está ao lado, né, da dor humana. Então, do que as pessoas estão sofrendo? E agora, o que fazer? E aí, que postura que Deus toma? Do lado humano, sempre vai predominar a insensibilidade diante do sofrimento do outro, né? A dessubjetivação, vê aí. Em Mossoró, pegam e queimam um sujeito em situação de rua, porque talvez, sei lá, estava na calçada de alguém que não queria aquele sujeito ali. Entende? Numa questão de estética. Você vai lá e queima alguém nesse lugar. Então, assim, do lado humano, cada vez mais a insensibilidade causada pelo capitalismo, pelo individualismo, pelos pactos narcisistas, pelos pactos branquicistas, cada vez mais, né, a meritocracia pautando. Então, cada vez mais essa busca por uma recompensa individual. Isso atravessa também um evangelho pautado pelo capitalismo, onde Deus premia certos indivíduos, né? Indivíduos que têm alguma coisa ali para barganhar com Deus. E Jesus vem e rompe essa lógica, né? Do lado humano predominando isso, do lado divino predomina o amor, isto é, a vontade de ter comunhão com as pessoas que sofrem. O Bonhoeffer diz isso, gente. O amor de Deus te constrange.
Entende, Marcelo? Quando você fala, eu fui atravessar, não sei porquê, isso é o amor de Deus. O amor de Deus te constrange a escolher um lado. E o lado das pessoas que sofrem. E não só escolher esse lado, mas ter comunhão com essas pessoas. Eu fiz a entrevista de uma mulher trans, nós estamos no mês de janeiro, é o mês da visibilidade trans, inclusive dia 29 foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans, e uma das coisas que ela falou para mim foi que as pessoas querem falar conosco, mas não querem ter amizade conosco. A gente não tá nos ciclos de amizade, a gente não é convidado para os aniversários, para os batizados, para os casamentos, a gente não é convidado. Entende? É como o negro é como o homem branco que diz assim: não, eu não sou racista, eu tenho uma empregada que é preta. Exato. Entendeu? Então, essa mulher trans, ela dizia isso. Nós não somos convidados para esses lugares. Eu não sou convidado para um casamento, para um batizado, para um aniversário. Eu não sou convidado, ou seja, olha o que ela está querendo dizer, dizendo com isso. Querendo dizer, não, olha o que ela está dizendo com isso, né? Eu não sou humanizada porque as pessoas não querem ter comunhão comigo. Exato, eu vou te falar a minha experiência com a comunidade LGBT, ela passa por esse lugar, de um casal de amigos, e aí me convidou na época para ser padrinho do casamento deles, e eles estavam experimentando toda sorte de discriminação, e muitos amigos evangélicos que iam na casa deles falaram que somos amigos, mas no seu casamento eu não posso ir. Eu não posso estar nesse ambiente. E eles começaram a experimentar esse tipo de coisa. E a gente, como evangélico ali, falou, cara, a gente não vai compactuar com isso aí. A gente vai abraçar essa parada. E aí começou o processo assim, quando nós aceitamos a ser padrinho de casamento deles, que já começou essa cisão, porque isso me atravessou. A minha experiência foi dentro do trem. Eu estava indo trabalhar, a minha esposa, na época, minha ex-esposa, mandou um áudio para mim do menino convidando, né, ela, e falou, eu sei que você é da igreja e tal, sei que você tem um posicionamento, porque a minha esposa, a princípio, ela não conseguia alcançar esse lugar de ser madrinha deles, porque foi criada na Assembleia, enfim, toda a construção. E aí ela me mandou o áudio, né? E quando eu comecei a ouvir o áudio, ele relatando das questões que eles estavam passando, de não conseguir um fotógrafo, as pessoas, quando sabiam que era um casamento homoafetivo, desmarcavam, diziam que não tinha vaga. Eu não sei explicar. Eu comecei a chorar copiosamente. Eu fui chorando de Nova Iguaçu até Central. Toda vez que eu ouvi o áudio, isso me rasgou. E de lá para cá, não consegui mudar mais essa situação. Então, você precisa sentar na mesa. Então, quando eu sentei na mesa com essa galera e outros, e foi alargando, eu falo para eles, eu falei, vocês me converteram de novo. Eu converti mais um cadinho depois que eu comecei a andar com vocês. Mas não é aquela coisa, sabe, com 1 quilômetro de distância. Não, nós amamos os gays. Aquela velha falácia, né? Eu amo você, mas não amo o que você faz. E aquela conversinha eu amo você desde que você não chegue perto de mim. O evangelho é exatamente o contrário. O Bonhoeffer, quando ele abre mão da cátedra de Nova York para ir para a Alemanha, para lutar contra o nazismo, ele fala isso. Mas por que você está indo? Aí ele fala, porque o evangelho me constrange a ter comunhão com as pessoas que sofrem. Eu preciso estar lá. Exato. Eu preciso estar levando o evangelho, eu preciso estar acolhendo. Você tem que ter cheiro de sofredor, mano. Pois é. Você tem que ter cheiro de viado, você tem que ter cheiro de pobre, você tem que ter cheiro de é o que eu tenho visto fazer, por exemplo, o pastor Kleber Lucas. Sabe? Exato. O Kleber Lucas que eu conheci lá atrás, o Kleber Lucas que eu tô vendo hoje, cara, o cara foi revolucionado pelo evangelho. Sabe? Exato. No momento em que ele faz uma vaquinha com várias outras pessoas para restaurar um terreiro que tinha sido quebrado, depredado por um grupo de traficantes evangélicos, incomodou mais o fato dele levantar uma vaquinha para restaurar esse terreiro do que o terreiro ter sido depredado por um grupo que se dizia evangélico. Sim. Entende? Isso foi mais... Eu não sei se você viu esse fato, Sérgio, que aconteceu alguns anos atrás, né, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, causou mais convulsão no meio religioso o fato de um pastor estar arrecadando verba para levantar um terreiro do que o fato do terreiro ter sido depredado por um grupo de pessoas que se diziam evangélicas. E ficaram chocados porque no dia da inauguração do terreiro ele foi lá participar da cerimônia e tocou Maria, Maria. Ele cantou a música inclusive lá. Agora, cantando com Caetano Veloso. Belíssima música. Então, o evangelho constrange a que a gente não só tome parte, né,
desse lugar de transgressão, como a gente também tem a comunhão com as pessoas que sofrem. Então, eu não entendo o evangelho que não está aliado às pautas antirracistas, como o Martin Luther King fez. Entende? Exato. O evangelho que, sabe, as pessoas, pô, Martin, você tá chato, você só fala agora de racismo. Eu tô com saudade da época que você trazia aquelas mensagens de água com açúcar. Entendeu? O evangelho de Martin Luther King, o evangelho que Jesus traz, que constrange o Pedro, que faz alguns discípulos ali, Sérgio, cara com vergonha. Aí o Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, não tem como mudar o tom, não. Tá muito crítico. Aí, a galera tá toda indo embora. Jesus fala: Você quer ir com eles, filho? Quer ir, pode ir, eu não vou mudar o tom, não. É isso. É constrangimento mesmo. O evangelho que constrange, o que é isso? É ser constrangido, é ficar com vergonha na cara. É ficar com o rosto vermelho, porque tá machucando naquilo que em você está sendo identificado. É um evangelho que está causando angústia, porque o sujeito está se identificando com a fala. Aí o Pedro traz aquela palavra belíssima, mas para onde eu vou, Senhor? Se só tu tens a palavra que provoca de fato a mudança genuína, verdadeira, só tu tens a palavra de vida eterna, eu vou para onde? Aí Jesus falou: então fica quieto, fica por aí mesmo, pô. Se permita ser transformado pelo evangelho. Se você me permite, claro. Eu acho que o nosso desafio é assim, saber que nós somos os pobres, que nós somos esses alcançados. Não só que a gente vai ao encontro, mas porque o que me preocupa às vezes é uma ideia de que esse é um outro tão longe de mim. Não, sou eu mesmo. Tudo que é humano me é conhecido. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. É de mim mesmo que se trata. Eu não sou só o que acolhe o pobre, eu sou o pobre acolhido e que acolhido partilho o evangelho com os meus irmãos. Segura aí. Segura isso aí, porque essa é a parábola do samaritano. O samaritano não é o sujeito que acolheu o pobre. O samaritano é o sujeito que, ao ver aquela situação, acolhe o pobre dentro de si. É isso que Jesus falou. Ele acolhe o pobre dentro de si. Ele é alguém que diz assim: eu sei, isso doeu em mim. É isso que o samaritano faz. Quando Jesus fala assim, quem é o mais próximo? Jesus conta a história do samaritano para invocar o próximo, né? Lacan interpreta esse próximo e diz assim, o Freud não entendeu muito isso. O próximo em Freud é muito diferente do próximo Lacan, porque o próximo em Freud diz assim, é muito difícil amar o próximo. Em Lacan, o próximo não é um outro, é um outro dentro de si. É acolher o estranho dentro de você, sabe? É o inverso da psicologia. Se a psicologia diz assim, torne-se a melhor versão de si mesmo, a psicanálise em Lacan diz assim, pegue as piores versões de si mesmo, reconheça essas versões como parte de você e ame isso. Porque isso é você. Perfeito. Porque senão eu acho que a gente corre o risco de fazer um evangelismo do mesmo modo que antigamente amar os pecadores e um pastor ia em busca do pecador e trabalhava para o pecador. A gente não pode cair nesse mesmo erro de ser um amor onde eu sou o superior. Amor é amar o igual, não é o inferior. Né? Essas pessoas que precisam de mim e eu sou uma pessoa incrível porque amo essas pessoas. Não, ele é meu igual. Eu também sou tal como porque, ele. Porque, inclusive, essa é a base da beneficência. Essa é a base da beneficência, eu sempre digo isso. A base da beneficência é você dar aquilo que você tem, porque não vai lhe fazer falta. E o evangelho fala-se, divide o que lhe faz falta. Parte ao meio. Parte ao meio. É isso que o evangelho... Tem 2 capas? Fique com uma. Entende? Esse é o evangelho. Já a beneficência, né? Aquilo que a religião propõe é de um outro lugar. E aí é por isso que nesse lugar se fala de tolerância, né? Eu, por exemplo, sou contra a própria palavra intolerância religiosa, porque tolerar é exatamente se colocar nesse lugar de superioridade e o outro nesse lugar de subalternagem. Eu tolero você porque eu sou melhor do que você. Porque eu te compreendo, porque eu tenho doutorado, porque isso, porque aquilo. E não é desse lugar.
né? Não é o lugar da tolerância, é o lugar do tornar-se igual. É o lugar do que disse Paulo ao falar de Jesus lá na carta de Filipenses. Ele se esvazia de tudo aquilo que o torna Deus, para que, tornando-se humano, né? Porque ele era Deus. Aí ele diz assim, ele se esvazia de todas essas prerrogativas que o tornam Deus, para que ele se torne humano. Mas não é humano qualquer, é demasiadamente humano. Por isso é pobre, por isso é marginal, porque não era qualquer humano. Para que isso que está na ponta, isso que não é reconhecido como humano, possa ser divinizado. 100%, É né? isso. E nós temos que nos esvaziar da nossa presunção de ser igual a Deus, do nosso Exatamente. narcisismo. E aí Deus se encarna no mundo exatamente por conta da condição e das dores humanas. Então veja bem, o evangelho não é aquele que humaniza uma pessoa qualquer. O evangelho é aquele que humaniza o desumanizado. O evangelho é aquele que humaniza o invisibilizado social. O evangelho é aquele que traz para o protagonismo o sujeito da margem, o sujeito excluído. É isso que é o evangelho, gente. Entende? É esse que já foi excluído, esse que não é mais considerado gente. É isso que o evangelho faz, humaniza. Ou seja, tornar-se humano é tornar-se divino. É isso que o evangelho fala. Quanto mais humanizado, mais próximo de Deus. Fala, Marcelo. Eu ouvi o Carlinho Queiroz falar que o pecado não é, eu peco porque eu sou humano. Não, na verdade, quando você consegue ser 100% humano, na sua humanidade é que você alcançou o lugar. Quando você se desumaniza, a desumanização do ser humano, que é esse errar o alvo, esse errar do caminho. Né? O contexto de pecado precisa ser reinterpretado, né? Porque a lógica do pecado dentro desse evangelho que a gente está trazendo não é a lógica religiosa, né? Porque a lógica religiosa é você ceder a algum desejo, né? Enquanto que em Jesus está implicado exatamente o desejo. Então, pecar em Jesus é você bloquear esse desejo. É você não se permitir a sua totalidade enquanto humano. É você não se permitir as suas potencialidades enquanto humano, por causa de alguma coisa que ainda te trava, né? Ou seja, você não consegue tornar-se, você não consegue transcender a sua humanidade porque ainda tem racismo. Você não consegue transcender a sua humanidade porque ainda é homofóbico. Você não consegue transcender a sua humanidade porque ainda tem misoginia. Esse é o pecado. Esse é o pecado. Fala, Osvaldo. Eu achei muito interessante a frase dividir o que faz falta. Isso. Porque remete muito à questão da psicanálise, né? Muito. Dividir o que faz falta, o amor, É o amor. a humanidade. É o amor em Lacan. Né? Amar é dar o que você não tem humanitário. para um outro que dele não precisa. A falta. Entende? E esse amor à humanidade, né? A humanidade. Né? Ô Osvaldo, o amor que faz laço, né, em Lacan, o laço é borromeano. O que é o laço borromeano? É aquele laço simbólico, onde está ali o simbólico imaginário real e a coisa no meio. Só que quando você desmancha, o que tem no meio? Não tem nada. Quando você desmancha, ele está amarrando o quê? Um laço que está amarrando o quê? Está amarrando a falta, está amarrando o desejo. Entende? Então, em Jesus, o pecado é aquilo que trava o sujeito em relação ao seu desejo. Olha quando pergunta sobre o homem da cadeira do paralítico, né, para Jesus. Quem pecou, Senhor? Este ou o pai dele? Jesus falou, nem esse, nem o pai dele. Nem a família dele e nem ele. O pecado está nessa condição em que ele se coloca como não mais sujeito desejante. É ali que está o pecado. O que Jesus faz? Vai lá e invoca o desejo. Quando Jesus fala assim, olha, por que você está aqui por que você está aqui? E aí ele fala, porque eu não tenho amigo. Eu não tenho ninguém que me pegue. Olha a fala do homem. Eu não tenho ninguém que me pegue e me coloque. Jesus não faz isso. Jesus não pega e não coloca. Jesus fala assim, mas você quer sair desse lugar? Quero. Então anda. Então sai.
a provocação do desejo, entende? Era o pecado que o mantinha ali. Qual o pecado? O pecado de não explorar o seu próprio desejo. Então, se a religião coloca no desejo, né? Agostinho, lá no século III, coloca o desejo como o agente pecaminoso, se ele coloca o desejo como aquele que permite a entrada do mal no mundo, Jesus vai e resgata o desejo para o seu lugar. O desejo é o instrumento que vai fazer com que o oprimido saia debaixo da mão do opressor. É o desejo que vai fazer a senzala revolucionar e colocar em risco a Casa Grande. É o desejo. Entende? É o desejo. É o desejo. Foi o desejo que fez com que 4 mulheres trans fossem eleitas deputado federal. O desejo. Entende? Aumentou 49% a candidatura de mulheres na última eleição. Desejo. Fala, Oswaldo. E o quanto ele aponta que um precisa do outro, né? O desejo aponta a falta, né? Essa como a gente estava falando de comunidade, de união, de dignidade, né? E aí você tem a tríade, né? A fé, a esperança e o amor. A fé, o que é a fé? A fé é o caminhar com medo. Eu aprendi isso com o pastor Ricardo Gondi. Ricardo disse assim, me ensinaram a vida inteira que fé era ausência de medo. E, na verdade, eu descobri que fé é caminhar com medo. O Freud diz assim, aquilo que não alcançamos, está lá no texto dele, para além do princípio do prazer. Aliás, princípio do prazer e princípio da realidade. Ele diz assim, aquilo que não alcançarmos voando, alcançaremos mancando, mas alcançaremos. Isso é a fé, entende? A fé que nos faz caminhar com medo. O Soren Kierkegaard, no seu livro sobre o conceito de angústia, ele diz que a fé é o salto no escuro. Sabe? O Rubem Alves diz que só há fé onde há a possibilidade da dúvida. Eu adoro quando o Rubem Alves diz isso. Olha, o sujeito que não duvida de mais nada é um sujeito que perdeu a fé. Como é que pode isso? O Rubem Alves coloca só a fé onde há dúvida, da mesma forma que só há conhecimento onde houver ignorância. Né? E aí o Lacan trabalha isso no texto dele que a gente está trabalhando, que é a douta ignorância. Né? A douta ignorância, ou seja, só pode haver aprendizagem onde há dúvida. Só pode haver fé onde há dúvida. Onde só tem certezas, aí ali é a morte da coisa. Então, fé é caminhar com medo. Vai com medo, mas vai. Entende? O André Green diz assim, no texto dele, o livro dele Psicanálise Contemporânea, ele diz assim, se o sujeito não pode caminhar normal, se ele caminha de lado, caminhar como caranguejo ainda é caminhar. Eu adoro essa fala dele. Caminhar como caranguejo ainda é caminhar. Qual o problema se ele caminha de lado? Importante que ele caminhe. A fé é caminhar com medo. E a esperança? A esperança não é inércia, a esperança é ação. Paulo Freire dizia assim, eu espero, mas não aguardo. O Lacan dizia a mesma coisa, eu espero, mas não aguardo. A esperança não é a esperança de quem senta e espera Deus agir. A esperança do verbo esperançar, que diz Paulo Freire. O Paulo Freire fala, alguns corpos não nasceram para esperançar. Nasceram para serem mortos. Mas a gente vai lá e transgride. A gente vai lá e se indigna. A gente traz uma pedagogia crítica, uma pedagogia que gera autonomia. E aí esses corpos marcados para morrer, agora começam a esperançar. Essa é a educação libertadora. A educação que leva corpos marcados para morrer. Né? Se a gente for lembrar Anquile Mbembe, quando vai falar da necropolítica, corpos marcados para morrer, que agora não morre. Começa a esperançar. Aí tá aquele negro que foi corpo marcado para morrer. Vai lá e revoluciona. O maldito não morre. Ele esperança. E a esperança outros negros que revolucionam. Como André Lorde fez. Né? Como Bell Hooks fez. Como Martin Luther King fez. Era para morrer, mas não morre. Esperança. Aquele homossexual que era para morrer, não morre, esperança. Aquela trans, aquele pobre, aquele nordestino. Ou seja, corpos marcados para morrer,
mas que ao encontrar o evangelho genuíno, não morre, esperançam, viram sementes, gente, se transformam em sonhos e não se mata um sonho, entende? Não se mata um sonho. É Jesus ressuscitando. O que é a ressurreição de Jesus? É o sonho que não morre. É o reino que permanece. É a justiça levantada para sempre. Todas as vezes que alguém esperança, Jesus ressuscita. Isso é lindo demais, né, Elaine? Todas as vezes que alguém esperança, é Jesus ressuscitando. É isso. Todas as vezes que alguém caminha com medo, é Jesus dentro do barco. É caminhar com medo. E aí vem o amor, que faz o elo. Quando o apóstolo Paulo fala, tá, tudo bem, a esperança é forte, a fé é tremenda, mas o maior desses é o amor. O amor é a liga. Mas não é um amor qualquer. É um amor que constrange. É um amor que me leva a ter comunhão com esse outro tão diferente comigo. Então, qual é a característica do amor de Deus? É a alteridade. A característica principal do amor de Deus é a alteridade. Um Deus que se relaciona com um estranho, porque nós éramos os seus inimigos. Olha o apóstolo Paulo escrevendo. Nós éramos os seus inimigos, ainda assim ele nos amou. É amar o inimigo, o estranho, o que eu não reconheço, um outro muito diferente de mim. Se eu consigo fazer esse movimento, se eu consigo amar esse outro, se eu consigo ter esse elo de alteridade, então é amor. Freud diz que esse amor ele é atravessado por Eros. Freud fala que o cristianismo foi lá e tirou Eros e colocou Cátaros. Então, o amor da caridade, o amor da tolerância. E aí o Freud implica que é preciso tirar Cátaros e colocar o Eros no lugar de novo. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han fala isso no livro dele, Agonia de Eros. Numa sociedade pautada pelo capitalismo, Eros está em agonia, porque Eros invoca sempre a alteridade. Só há o outro divergente, o outro tem espaço no reino de Deus. O outro que tem espaço no reino, não um reino que modifica e o implica para que eles sejam igual, mas um reino que diz, há espaço para você, há espaço para o outro. Há espaço para a alteridade. Isso é Eros. Entende? Isso é Eros. Entende? Você é muito diferente de mim. E é por isso que nós somos irmãos. É por isso que nós somos o reino. Porque não é um reino de iguais. Não é um reino de iguais. É um reino de divergentes. É isso. O reino de Deus é um reino de divergentes. E divergentes que convergem. Que convergem. Aonde? Que convergem no amor. Tão diferentes. E ainda assim, tão próximos. Por causa do amor. Não é isso. É um amor que não engole a singularidade, Sérgio, sabe? Você continua sendo você na sua sexualidade, nos seus propósitos, nos seus sonhos, porque o evangelho não engole a tua singularidade. Ao contrário, ele diz assim: venha como você está e seja quem você é e se torne melhor. É isso. Esse é o verdadeiro evangelho, que abraça a singularidade de cada um. É Jesus que pega o samaritano, e pega um judeu, e pega um Judas Zelote, e coloca do lado de um coletor de imposto, que é Mateus, e vai reunindo essa galera tão estranha, em um leproso chamado Lázaro, vem cá, que tem espaço para o reino de Deus, uma samaritana, vem cá, uma mulher da qual ele expulsa alguns demônios, como diz o texto, vem cá que tem espaço também, essa Maria que é virgem tocada também tem espaço, vai reunindo gente tão estranha, tão esquisita, sabe? E aí traz essa mulher que é Ciro Fenício e coloca ela do lado de um fariseu, que é Nicodemos, e fala, a vocês é dado o reino de Deus. Estranho, esquisito. Gente que você olha e fala, mas que gente esquisita é essa? Então, essa galera esquisita aí é o reino de Deus. É a senzala revolucionando. É isso. É o reino de Deus. Ai, essas coisas me emocionam demais. Falar disso me emociona demais. Então, você tem aqui, sabe, esse contexto imediato de Lucas, dessa pregação, né, que nós fizemos aqui. Qual é a pregação? É que há um reino para cada um de nós. Nós que somos atravessados pelas ausências,
nós que somos atravessados pelas violências, nós que somos atravessados, né, pelos pesadelos, nós que sequer chorávamos porque nos faltava lágrima. Aí o Espírito vem e chora por nós com gemidos inexprimíveis. Eu falando, tudo bem, eu sei que a dor é tamanho que falta lágrima. Então, onde faltar a lágrima, o Espírito geme. Onde faltar a palavra, sabe? Onde faltar a palavra, o Espírito intercede. Sabe? Aquela coisa que ela não complementa. Ao contrário, ela mantém a falta dentro de nós, porque é a falta que movimenta o desejo. É por isso que o Evangelho, o apóstolo Paulo diz assim, aquilo que ele começou, ele não completou. Ele não completou, que é para que vocês continuem. Não está completo, só começou. Olha aí a falta, ô Oswaldo. É a falta. A falta é a marca. É a falta. É isso. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui, gente. Olha que até que eu tossi pouco, hein? Obrigado e até segunda-feira que vem. Obrigado você, Jair. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.